Whoa. That literally is that on fire? Wow. Oh, I've heard of this one too. So is this supposed to be like the #1 fans group? Jesus. They're like yelling so loud that the audio isn't even picking it up. Wow. I can't believe they're allowed to have like sparklers like that. It's gonna catch the stadium on fire, Jesus. So like I said, you will not find anything like that here in the United States. I've been to a lot of different sports games, and I mean, I've definitely been to games where like fans have gotten a little rowdy, and they're definitely fun. Like there's a lot of energy, but nothing like that, you know, where even having people set up with different color paper so they can write things out, and we'll have fireworks and stuff, but nothing like that. And also I've been to some like big games, and it's rare that you'll ever find, if ever, a stadium like completely sold out where like every single seat is taken. But it seems like that is more frequent than it is here. That's pretty cool to witness though, and I feel like it'd be so cool to be there in person. I don't know if I'd be like too overwhelmed, but I'm sure it would be really fun. A few things I was wondering about: the parades. Like, are those common? Do they do the parades when it's like, you know, they get some kind of special victory, like a big game that they win? Or is it just like, you know, more of like a general thing? And also I'm wondering, like, since people get so, like, people are obviously very passionate about football in Brazil. Uma americana sentou para assistir vídeos de torcidas de futebol. Ela achava que ia ver pessoas torcendo, gritando um pouco, cantando talvez, mas quando ela viu o Flamengo, quando ela viu o Maracanã em chamas, quando ela ouviu aquele rugido de 50.000 pessoas, ela travou. E a única coisa que conseguiu dizer foi: isso não existe nos Estados Unidos. Isso simplesmente não existe. Essa é a Alicia, americana. Mora nos Estados Unidos. E como muitos americanos, ela acompanha esportes, beisebol, futebol americano, basquete, ela conhece estádios lotados, conhece torcidas animadas, conhece o que é atmosfera esportiva, ou pelo menos ela pensava que conhecia. Até ver o Flamengo, até descobrir o que é a nação rubro-negra. E a reação dela foi tão genuína, tão chocada, tão impactada, que o vídeo viralizou, porque ela não estava fingindo. Não estava exagerando. Ela realmente nunca tinha visto nada parecido. E enquanto você assiste o vídeo dela reagindo, enquanto vê o rosto dela mudando conforme as imagens aparecem, eu vou narrar o que está acontecendo. Vou explicar o que ela está vendo. Vou traduzir o choque cultural que está acontecendo em tempo real. Porque essa não é apenas a americana descobrindo torcida de futebol. É a americana descobrindo que existe paixão que ela nem sabia que era possível. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o like agora e se inscreve no canal. E vamos ver o que aconteceu quando a Alicia descobriu o Flamengo. As primeiras imagens que a Alicia vê são do Maracanã. E ela imediatamente percebe algo. Algo que pra gente é normal, mas que pra ela é chocante. Ela diz, quase incrédula: literalmente todos os assentos parecem estar ocupados. E você vê no rosto dela. Ela está comparando mentalmente. Está pensando nos estádios americanos que ela conhece. E está percebendo a diferença. Porque nos Estados Unidos, mesmo em jogos grandes, você sempre vê assentos vazios. Sempre. Ela menciona especificamente Giants contra Dodgers, um dos maiores clássicos do beisebol americano, San Francisco contra Los Angeles. Rivalidade histórica. E mesmo nesses jogos, o estádio nunca lota completamente.
Sempre tem espaço, sempre tem cadeira vazia. Mas aqui no Maracanã, vendo o Flamengo, não tem. Não tem um assento vazio. Não tem um espaço livre. É parede de gente. É massa humana compacta, ocupando cada centímetro do estádio. E isso já começa a mostrar para ela que aquilo não é normal. Que aquilo é diferente. Porque nos Estados Unidos, esporte é entretenimento. Você vai, se tiver vontade, se tiver dinheiro, se tiver tempo, se o jogo for importante. Mas aqui, no Brasil, com o Flamengo, não é assim. O estádio lota sempre. Porque não é entretenimento, é identidade, é pertencimento, é necessidade, é parte de quem você é. E a Alicia está começando a perceber isso. Está começando a entender que aquilo não é apenas jogo de futebol, é outra coisa. É fenômeno que ela não tem referência para processar. E conforme as imagens continuam, conforme ela vê close-ups da torcida, ela percebe outra coisa. Ela percebe a intensidade nos rostos. Não são pessoas assistindo calmamente. São pessoas vivendo aquilo, gritando, pulando, vibrando com cada lance. E ela começa a usar palavras específicas. Ela chama de rowdy, que em inglês significa algo como bagunceiro, selvagem, descontrolado. E ela diz, eles são muito mais rowdy que qualquer torcida americana. E você percebe que ela não está criticando. Ela está admirada, está chocada de forma positiva, porque ela nunca viu pessoas se entregarem assim a um esporte. Nunca viu paixão tão explícita, tão física, tão visceral. E então vem as imagens que realmente quebram ela. As imagens dos sinalizadores, dos fogos, da pirotecnia. E o rosto dela muda completamente. Os olhos se arregalam. A boca se abre. E ela diz, quase gritando de incredulidade. Uau! Não acredito que eles permitem ter faíscas assim. O estádio está literalmente pegando fogo. E você vê que ela não consegue processar. Porque nos Estados Unidos isso é impensável. É impossível. As regras de segurança são tão rígidas que você mal pode levar garrafa de água para o estádio. E aqui ela está vendo milhares de pessoas com sinalizadores acesos, com fogos, com fumaça vermelha e preta tomando conta das arquibancadas. E o estádio parece que realmente está em chamas. E ela repete. Isso é loucura, isso é nuts. E o mais interessante é que ela não está apenas chocada pelo fogo. Ela está chocada que isso é permitido, que isso é aceito, que isso é parte normal da experiência, porque na cabeça dela isso deveria ser proibido, deveria ser perigoso, deveria ser motivo de evacuação do estádio. Mas aqui, no Flamengo, no Maracanã, isso é tradição, é parte da identidade, é forma de demonstrar paixão. E ninguém acha estranho, ninguém liga para o corpo de bombeiros. É simplesmente como as coisas são. E Alicia está tendo choque cultural profundo. Está percebendo que existem formas de viver esporte que ela nunca imaginou. Que existem níveis de paixão que simplesmente não cabem nas regras americanas de segurança e ordem. E conforme ela continua assistindo, conforme vê mais imagens dos sinalizadores, da fumaça colorida, dos fogos iluminando as arquibancadas, ela fica cada vez mais impressionada. E você percebe que ela está começando a entender algo. Está começando a entender que aquilo não é apenas sobre o jogo. Aquilo é ritual, é cerimônia. É expressão de identidade coletiva. É forma de dizer nós somos nação. Nós somos Flamengo. E não temos medo de mostrar isso. Não temos vergonha de ser intensos. Não vamos nos conter para parecer civilizados. Vamos explodir de paixão porque é isso que sentimos. E Alicia vindo de cultura onde tudo é controlado, onde tudo é moderado, onde você deve sempre manter compostura, está vendo o oposto completo disso. E está fascinada. E então ela vê os mosaicos, as coreografias visuais. Milhares de pessoas segurando pedaços de papel colorido que juntos formam palavras gigantes. Formam o símbolo do Flamengo, formam mensagens para o time, e Alicia para de novo. E você vê a admiração no rosto dela, porque ela está tentando entender a logística. Ela diz, como eles organizam isso? Como eles conseguem colocar a cor certa em cada assento? E é pergunta genuína, porque ela está percebendo o nível de coordenação necessário. Você precisa de milhares de pessoas, cada uma sabendo exatamente qual cor segurar, exatamente quando levantar, exatamente quando abaixar, e tudo tem que ser sincronizado perfeitamente. Senão não forma a imagem. E ela nunca viu nada parecido nos Estados Unidos. Ela compara mentalmente com o que conhece e percebe que nos Estados Unidos, quando tem coreografia, é a produção do estádio que faz, né? São telas gigantes coordenadas, são efeitos de luz programados. É tudo profissional, tudo controlado, tudo feito por empresa contratada. Mas aqui, no Flamengo, é a própria torcida que faz. São as torcidas organizadas que planejam, que distribuem os papéis, que coordenam milhares de pessoas. E fazem isso de graça. Fazem por amor, fazem porque querem demonstrar apoio ao time da forma mais bonita e impactante possível. E quando Alicia percebe isso, quando entende que aquilo é feito pelos próprios torcedores e não por produção profissional, o nível de admiração sobe ainda mais.
E ela vê também as bandeiras gigantes, as bandeiras que cobrem seções inteiras do estádio, que levam 50, 100 pessoas para segurar, que são tão grandes que você mal vê o campo por trás. E ela compara isso com a experiência americana, onde no máximo você tem algumas bandeirinhas pequenas, alguns cartazes, mas nada nessa escala. Nada com essa magnitude. E ela começa a usar outra palavra. Ela diz que aquilo parece um desfile. Parece uma grande festa, porque tem balões, tem fitas, tem confete. Tem tanta coisa acontecendo visualmente que parece mais celebração de rua do que jogo de futebol. E isso novamente não existe na experiência americana. Nos Estados Unidos, estádio é lugar controlado, limpo, organizado, mas aqui é caos, lindo, é explosão de cor e vida. E Alicia está completamente encantada. E então ela ouve o volume real da torcida do Flamengo. E a reação dela é visceral. Ela diz, quase gritando: Jesus, eles estão gritando tão alto que o áudio nem consegue captar direito. E você vê que ela coloca a mão no ouvido instintivamente, como se o som estivesse fisicamente machucando. Porque aquilo não é barulho normal. Não é torcida gritando ocasionalmente. É rugido constante. É 50 mil pessoas cantando em uníssono. É som tão alto que distorce o microfone, que faz o áudio do vídeo ficar saturado. E Alicia nunca experimentou nada parecido. Porque nos Estados Unidos torcidas fazem barulho em momentos específicos. Quando o time marca, quando tem jogada importante, mas depois silenciam, voltam a assistir calmamente. Conversam entre si, comem pipoca, bebam-se. Mas aqui, vendo o Flamengo, ela percebe que o cântico nunca para. Nunca. Do começo ao fim do jogo, a torcida canta, sem parar, sem descanso. E ela até questiona, eles cantam durante o jogo inteiro, isso não distrai os jogadores? E é pergunta honesta. Porque na lógica americana, você faz silêncio durante as jogadas importantes para não atrapalhar seu próprio time. Mas aqui é o contrário. Quanto mais difícil o momento, mais alto você canta. Porque a torcida não é espectadora. A torcida é participante ativa. É 12º jogador. É a energia que empurra o time para frente. E os jogadores não se distraem, eles se energizam. Eles buscam força naquele som. E jogam melhor por causa dele. E a Alicia está percebendo isso. Está percebendo que a relação entre torcida e time aqui é completamente diferente. Não é relação de consumidor e produto. É relação de família, do community, de todos lutando pela mesma coisa. E aquele volume ensurdecedor não é barulho aleatório. É manifestação de amor. É forma de dizer: estamos aqui, estamos com vocês. Não vamos parar de apoiar. Não importa o placar, não importa o resultado. Somos nação. E vamos gritar até o final. E quando ela entende isso, quando saca que aquele barulho todo tem significado profundo, você vê o rosto dela mudando de choque para admiração, de incredulidade para respeito. De isso é loucura. Para isso é lindo. E no final da reação, depois de ver tudo, depois de processar tudo, Alicia faz declaração definitiva. Ela diz com total convicção: você não vai encontrar nada parecido com isso nos Estados Unidos. Nada. Nem em esportes profissionais, nem em esportes universitários, nem nos maiores jogos. Isso simplesmente não existe lá. E essa frase resume tudo. Resume o choque cultural, resume a descoberta, resume a percepção de que ela estava testemunhando algo único, algo que não tem equivalente na cultura dela. E ela não está criticando os Estados Unidos. Ela não está dizendo que o Brasil é melhor ou pior. Ela está apenas constatando um fato. São duas formas completamente diferentes de viver esporte. Nos Estados Unidos, esporte é produto. É entretenimento bem embalado. Você compra ingressos, senta confortavelmente, assiste ao show, aplaude nos momentos apropriados e vai embora. É experiência passiva. É consumo. Mas aqui, no Brasil, vendo o Flamengo, esporte é identidade, é pertencimento, é expressão de quem você é. Você não vai ao estádio para assistir. Você vai para participar, para fazer parte, para ser nação. E essa diferença é tão profunda, tão fundamental, que alguém de fora nem consegue processar completamente. Porque exige mudar toda a forma como você pensa sobre esporte. Exige entender que pode ser muito mais que jogo. Pode ser ritual, pode ser religião, pode ser amor verdadeiro. E Alicia percebeu isso. Percebeu que tinha acabado de ver algo raro, algo special, algo que existe em pouquíssimos lugares do mundo. E a forma como ela fala no final do vídeo mostra respeito. Mostra admiração. Mostra que ela foi genuinamente tocada por aquilo. Porque testemunhar paixão verdadeira, mesmo que seja por algo que você não entende completamente, é sempre impactante. É sempre transformador. E Alicia saiu daquele vídeo diferente, saiu com nova perspectiva. Saiu entendendo que existe forma de amar esporte que ela nunca tinha imaginado. E que o Flamengo, a nação rubro-negra, representa isso no seu nível mais puro e intenso. E embora o foco principal da reação dela tenha sido o Flamengo, ela também viu outros times brasileiros. E ela foi percebendo que aquilo era
cultura brasileira de futebol. Era a forma como o país inteiro vive o esporte. E isso ampliou ainda mais o choque. No Brasil, todos os grandes clubes têm torcidas apaixonadas. Todos têm rituais visuais impressionantes. Todos têm cânticos que nunca param. E isso cria a atmosfera esportiva que simplesmente não existe em nenhum outro lugar do mundo com essa intensidade e essa consistência. E Alice, ao ver vários times diferentes, mas com a mesma paixão, começou a entender algo sobre o Brasil. Começou a entender que futebol aqui não é apenas esporte popular, é parte da identidade nacional. É cola social que une pessoas de todas as classes, de todas as regiões, de todas as realidades. É linguagem comum que todos falam. E isso cria paixão que não tem equivalente em esporte americano. Porque nos Estados Unidos você pode gostar de beisebol, pode gostar de futebol americano, mas não define quem você é. Não é parte essencial da sua identidade. Mas no Brasil, perguntar para qual time você torce é pergunta fundamental. É forma de te conhecer, de entender sua origem, sua família, sua história. E quando o esporte tem esse peso cultural, quando carrega esse significado, a paixão é diferente. É mais profunda, é mais visceral, é mais impossível de conter. E Alicia viu isso. Viu em cada imagem, ouviu em cada cântico, sentiu em cada reação sua de choque e admiração. E saiu daquele vídeo com compreensão muito maior sobre por que o Brasil é conhecido como o país do futebol. Não é apenas porque joga bem, é porque vive o futebol de forma que ninguém mais vive. E voltando ao Flamengo especificamente, porque foi ali que o impacto maior aconteceu, essa reação de Alicia revela algo importante sobre a nação rubro-negra. Revela que o que fazemos não é normal, não é comum. Não é algo que existe em qualquer lugar. É especial, é único, é poderoso demais. E às vezes quando você vive dentro disso, quando você cresce vendo aquilo, você normaliza. Você acha que todo mundo torce assim, que todo estádio é assim, que toda paixão é assim. Mas não é. O que a nação faz é excepcional. É colocar 50 mil pessoas de todas as idades, de todas as origens, cantando em perfeita sincronia. É criar espetáculo visual que impressiona até quem não entende nada de futebol. É demonstrar amor tão intenso que assusta quem vem de fora. E isso não acontece por acidente. Não acontece porque o clube é grande. Acontece porque gerações e gerações de flamenguistas cultivaram essa cultura, passaram de pai para filho, de avô para neto, ensinaram os cânticos, ensinaram os rituais, ensinaram que ser Flamengo não é apenas torcer, é viver, é sentir, é se entregar completamente. E o resultado é o que Alicia viu. É Maracanã em chamas. É som que distorce microfones. É mosaicos que cobrem estádio inteiro. É paixão que atravessa telas e toca até quem está do outro lado do mundo. E isso é poder. É força. É demonstração de que quando milhões de pessoas amam a mesma coisa, quando se unem por identidade comum, o resultado é avassalador. E a nação deveria ter orgulho disso. Orgulho de assustar americanos. Orgulho de ser incompreensível para quem vem de fora. Orgulho de ser intensos. De ser barulhentos and de ser rowdy. De ser nuts, porque isso significa que não nos vendemos. Não nos tornamos produto domesticado. Não aceitamos que esporte seja apenas entretenimento educado. Mantivemos a essência, mantivemos a paixão, mantivemos a chama acesa. E quando alguém como Alicia vê isso pela primeira vez, mesmo sem entender português, mesmo sem conhecer os jogadores, mesmo sem saber a história, ela sente, ela é tocada, ela reconhece que está vendo algo real, algo verdadeiro, algo que não se fabrica, e isso não tem preço. Alicia é americana. Nunca tinha visto o Flamengo, nunca tinha ido ao Maracanã, nunca tinha entendido o que é ser nação. Mas em 15 minutos de vídeo ela teve choque cultural profundo. Ela viu que existe forma de amar esporte que ela nem sabia que era possível. Viu o estádio completamente lotado. Viu fogo literal nas arquibancadas. Viu mosaicos coordenados por milhares de pessoas. Ouviu cânticos tão altos que distorceram o áudio. E no final só conseguiu dizer uma coisa. Isso não existe nos Estados Unidos. E ela tá certa. Não existe. Porque o que a nação rubro-negra faz é único. É especial. É poderoso demais. E quando alguém de fora vê isso, mesmo sem entender tudo, é impossível não ser impactado. É impossível não reconhecer que está vendo paixão verdadeira, amor verdadeiro, pertencimento verdadeiro. E isso é o Flamengo. Isso é a nação. E isso nunca vai mudar. Porque não é marketing, não é estratégia, é identidade. E quando a Alicia viu isso, quando foi tocada por isso, ela se tornou mais uma pessoa no mundo que entende, que respeita, que admira e que nunca vai esquecer o que viu. Porque a nação não se explica. Se sente, e quem sente uma vez mesmo de longe carrega para sempre. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e me conta, você já mostrou a nação para alguém de fora? Já viu essa reação de choque? Conta nos comentários. E lembra,
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo inteiro. A nação é universal.